Muito bem. Então vamos lá falar sobre 3 tipos de estratégias para gerar vendas todos os dias. Você que já me acompanha há um tempo ou você que está tendo a oportunidade de assistir os primeiros vídeos, as primeiras palestras, treinamentos que eu apresento online falando sobre o tema vender todos os dias, vá se acostumando porque isso é algo que eu realmente sou apaixonado por falar, que é vender todos os dias, porque eu realmente acredito que essa é a maneira mais inteligente, eficiente e sólida que qualquer empresário, qualquer profissional que trabalha na área de marketing ou em qualquer área quer para o seu negócio, quer vender todos os dias. Vender todos os dias significa ter faturamento recorrente, significa ter lucro recorrente, significa pagar as contas todos os meses, significa ver o negócio crescendo dia após dia. Nesse vídeo eu quero explicar de maneira bem direta, de maneira bem simples, qual é a estrutura base, quais que são os pilares para você construir uma estratégia de vendas diárias. Seja você consultor, que vai ajudar a empresa, seja você dono de agência, que vai ajudar seus clientes, seja você também empresário que quer implementar isso no seu negócio. Mas antes, deixa eu te mostrar essa imagem aqui. Essa foi uma palestra que eu fiz em julho de 2015, 28 de julho de 2015, para ser mais preciso. Era uma palestra que ela não estava liberada, e ela acontecia através de webinar, enfim, era uma sala privada, mas eu liberei no YouTube. Então essa palestra está no YouTube, você pode assistir essa palestra lá depois também. Lá nessa palestra eu falo sobre como que você consegue ter um alto faturamento com uma pequena lista de e-mails. O objetivo dessa palestra foi apresentar que você não precisa ter grandes listas de e-mails, como muitas pessoas acabam promovendo, para conseguir ter um alto faturamento. E mostrei também que nem sempre os grandes números que são apresentados em lançamentos milionários são de fato grandes números. E eu dou exemplo aqui de lançamentos de 1 milhão, né? Um lançamento aí de 7 dígitos, e eu mostro aqui um bastidor real, presencial. Eu vi isso nos bastidores, conheço o caso, esse caso específico, conheço outros casos com situações até piores, de faturar 800 mil e não ficar nem com 100 mil, faturar 1 milhão, não ficar nem com 100 mil, enfim, uma série de casos. Por que eu tô voltando a esse ponto aqui, que eu já falei em 2015 e eu tô falando agora em 2007 novamente? Por 2 razões bem simples. Número 1, ainda continua, vem piorando essa situação. Tem profissionais, empresas que fizeram lançamentos que ficaram no prejuízo, o que é algo ainda mais preocupante, porque quando fatura 1 milhão e tem de lucro 240 mil, ainda é ok, né? Ainda é beleza. Fez uma campanha, lucrou 240 mil. Tudo bem que se você dividir por 6 meses dá 40 mil, mas beleza, ainda é um resultado positivo. Ainda é um ROI positivo. Agora, quando você faz um lançamento como esse, de faturar um grande número, e no final das contas você ficar no negativo, isso é algo realmente bem preocupante. Então, o meu papel aqui é passar para você que me acompanha, você que é meu leitor, você que faz parte da minha audiência, você que é meu aluno, alertar, deixar clara a minha opinião sobre isso e a minha preocupação com relação a empresários, profissionais, consultores que se baseiam nessa única tentativa de fazer esse tipo de resultado. Eu não vou meter só isso, existem outros casos no mercado que eu também não concordo com relação basta você ter uma página de vendas, basta você ter um vídeo de vendas e comprar tráfego que você vai conseguir faturar muito, etc. Basta você saber de Facebook Ads que você vai faturar muito, etc, etc. Existem várias coisas que são preocupantes no nosso mercado porque não são informações completas. Então tem muita gente que entra no mercado digital, tem muita gente que entra no marketing digital, olhando para esses números, olhando para essas estratégias e se iludindo que é fácil assim, que é 1, 2, 3 e vai conseguir. Por isso que tem muita gente que se frustra, por isso que tem muita gente que desiste, muita gente que tem prejuízo e muita gente que fica para trás achando que não funciona. Meu papel aqui, além de ser um entusiasta do mercado digital, porque eu acredito nele, é também de buscar ajudar o mercado a crescer, a evoluir. O mercado brasileiro tem todo o potencial para crescer muito mais, mas para isso a gente precisa resolver algumas questões, principalmente estratégicas. Por que eu estou falando sobre isso? Eu quero falar sobre vender todos os dias. Vender todos os dias não vai ser simplesmente fazer uma campanha como essa e BUM! Não, vender todos os dias vai exigir muito trabalho duro, vai exigir muita estratégia, vai exigir muito planejamento, vai exigir processos, atenção ao detalhe. Ou seja, não é algo fácil, não é algo que qualquer pessoa vai conseguir fazer, mas somente aqueles que vão realmente se dedicar. Então se você é um tipo de pessoa que está esperando moleza, coisa fácil, que todo mundo vai fazer, é melhor você desistir desse mercado. Porque se você quer vender todos os dias, se você quer continuar no negócio por muito tempo, você vai ter que
se dedicar em aprender estratégia, aprender processos, continuar estudando, continuar aprendendo, continuar investindo, porque essa é a única maneira que vai conseguir te manter nesse mercado. Então, beleza. 3 pontos, tá? Esses ainda não são as 3 estratégias, mas eu vou falar primeiro desses 3 pontos para depois eu seguir para as 3 estratégias. Existem 3 bases que toda empresa precisa ter, todo negócio precisa ter para utilizar a internet para gerar vendas online. Quando a gente fala de marketing digital, a premissa é que marketing é marketing de qualquer ambiente, a gente está falando de estratégias voltadas para a internet. Então, quando a gente fala do marketing em si, né, estratégia de posicionamento, estratégia de segmentação de mercado, apresentar o valor do produto, criar um relacionamento, né, no marketing de relacionamento, lá em 1980 começou a se falar sobre isso, de você engajar, nada disso é novo. Então desde 1950 até 2017, o marketing, as estratégias de marketing, os conceitos de marketing já existem. O que a gente está colocando aqui são como é que você aplica essa estratégia na internet, como é que você aplica isso no ambiente digital, usando aí Facebook, usando Google, usando e-mail, enfim. Esses 3 pontos são fundamentais, que é o conteúdo, a aquisição e a monetização. Deixa eu explicar cada um deles aqui para você. O conteúdo. Toda empresa precisa ter uma estratégia de conteúdo, mas não qualquer tipo de estratégia de conteúdo. Uma estratégia que esteja completamente alinhada com as outras fases, que é da aquisição e da monetização. Não adianta nada você ter um blog com muitos acessos, com muito conteúdo, que não vai gerar vendas, que não vai gerar resultados, que não vai gerar faturamento. Então tem muita gente, donos de agência inclusive, consultores inclusive, que fazem um excelente trabalho de produção de conteúdo, de orientação, produção de conteúdo, que conseguem gerar visitas, conseguem gerar compartilhamentos, conseguem construir listas de e-mails, mas a conversão em vendas, ou seja, o resultado financeiro não é proporcional ao que acontece. O que eu vejo, olhando de perto, é que isso acontece porque muitos criam uma boa estratégia de conteúdo, mas pecam na estratégia de conversão, nas campanhas para gerar o faturamento na prática. Então é muito importante que você entenda que é preciso ter esse alinhamento entre conteúdo e o faturamento em si, as campanhas em si. Mas o conteúdo ele é extremamente importante. Aqui tem o blog da Marketing Digital, a minha empresa, sou cofundador da empresa Marketing Digital. E por que eu vou dar sempre os nossos exemplos para ser bem transparente e honesto com você? A gente só ensina aquilo que a gente faz. Então tudo que você me vê falando, me ouvir falando, ou ver em uma palestra, enfim, foi algo que nós fizemos. Então nós fazemos primeiro, colocamos em prática, beleza, deu certo, agora a gente pode passar à frente para o nosso público, para a nossa audiência, agora a gente pode falar a respeito. Então, nós temos um blog, e nesse blog nós produzimos conteúdo. Esse conteúdo ele está ligado com a nossa estratégia, está conectado com a estratégia, e é algo que eu recomendo que você faça. Seja você consultor, dono de agência, você empresário para construir sua autoridade, mas você precisa saber produzir conteúdo. Eu estou aqui para te ensinar também como que você define o tipo de conteúdo que você vai produzir. Mas o mais importante é você entender que o pilar do conteúdo, essa estrutura da sua empresa de conteúdo, é algo fundamental. Todos os artigos que nós produzimos, todos os conteúdos que nós criamos, inclusive esse que você está assistindo agora, tem relação direta com os nossos produtos, com os nossos serviços, mas principalmente com as soluções que nós oferecemos para o mercado. Todos os nossos conteúdos eles vão buscar resolver algum problema. Eles vão buscar ajudar o nosso público a ter algum problema resolvido, a ter algum obstáculo superado. Quando você vai criar sua linha editorial, você precisa ficar muito atento sobre isso. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre como é que você faz isso. O segundo ponto é a aquisição. Então, o conteúdo ele serve para atrair o público, para gerar visitas, para fazer com que aquelas pessoas que não te conheçam passem a te conhecer. É o público frio, que nunca ouviu falar sobre você, e ele vai lá e tem acesso ao seu conteúdo, aos seus artigos, aos seus vídeos, ele passa a te conhecer através daquele primeiro contato. No segundo ponto, nós temos uma chamada aquisição. A aquisição é basicamente transformar alguém que não te conhece, você transforma em alguém que te conhece através do seu conteúdo, mas é transformar essa nova pessoa em um cliente, comprando um primeiro produto, dando um primeiro passo. A aquisição ela pode acontecer de 2 maneiras. Número 1, pode ser a pessoa comprando um produto de baixo valor, nesse caso aqui específico. Na nossa aquisição, então vamos lá, a pessoa entrou no nosso blog, lê um conteúdo, depois ela recebeu um anúncio, tecnicamente falando como é que funciona. Nós promovemos os nossos artigos, as pessoas clicam nos nossos artigos, elas são marcadas com a tag de remarketing, nós promovemos uma página de captura,
entregando conteúdo gratuito de valor. Então, nesse caso aqui, é como escrever um artigo em 1 hora ou menos. Quando a pessoa baixa esse artigo na página de obrigado, nós oferecemos um outro material manual. Aqui, nesse caso, um material de R$ 7. Então, essa é a nossa campanha de aquisição. Nós temos várias campanhas de aquisição, mas aqui é uma delas, uma campanha bem simples. Aqui abaixo, você vê um pouco como é que é a parte técnica, né? A parte da automação que acontece por trás de tudo isso. Tudo isso aqui acontece de maneira automática. Os anúncios os conteúdos são promovidos, as pessoas são marcadas, é um anúncio para a página de captura, a pessoa baixa, a pessoa recebe a oferta, se ela não comprar na hora, ela recebe uma sequência de e-mails e as vendas assim acontecem. Ou você pode ter um produto de menor valor, que as pessoas não vão ter uma grande objeção para comprar, ou também é um comprometimento, também é uma aquisição, quando a pessoa se compromete a ter um momento com você. Por exemplo, quando a pessoa se cadastra para assistir um treinamento ao vivo, ou um treinamento gravado, ou uma palestra. Para quem vende produto digital, uma campanha de aquisição nesse formato, com produto de menor valor, é o ideal. Para você que vende serviço, o ideal é quando você, pós-cadastro, a pessoa entra na sua lista, baixou um e-book, etc., você possa convidar essa pessoa para assistir uma palestra sua, para assistir uma demonstração sua, assistir um estudo de caso seu. Ela vai dedicar mais tempo com você. Então você está transformando aquele desconhecido em alguém mais próximo a você. Para você que vende produtos físicos, no produto físico você pode usar a mesma estratégia no produto digital, só que com algo que entregue na casa da pessoa. Então você pode ter algo que a pessoa compre, tem um primeiro contato ali de fazer uma compra. Por exemplo, existem produtos aqui nos Estados Unidos que a maquiagem, a pessoa ganha um pincel que é fazer blush, né, maquiagem. Olha, esse pincel aqui novo, etc. E só pelo fato de você ter entrado na nossa lista VIP, eu estou mandando isso aqui gratuitamente para você, para sua casa, basta você pagar o frete. Então, nessa campanha de aquisição, o objetivo é que a pessoa simplesmente se torne um cliente, dê um primeiro passo, conheça mais a empresa. Isso aqui é o grande ponto-chave que muitos não fazem, que muitos sequer têm ideia de como isso funciona. Quando você tenta fazer uma campanha simplesmente de gerar vendas, se você for analisar aí como é que funciona quando vai fazer um lançamento ou uma carta de vendas em si, existe esse processo. Também existe esse processo de engajamento, enviar os vídeos, o conteúdo, etc. Existe esse processo. Mas ele acontece de uma maneira repetida. Ele acontece de uma maneira única. Ela é invariável. É sempre aquele mesmo modelo. É sempre aquele mesmo processo. Pode dar certo, como pode não dar certo. Mas como que você faz isso de maneira diária, de maneira recorrente? Você não pode ficar usando sempre o mesmo vídeo, sempre o mesmo material, sempre o mesmo script para continuar vendendo o produto todos os dias. Se você quer vender o produto só uma vez, eu quero lançar esse produto, eu quero vender só uma vez ao ano, por exemplo. Beleza, você pode fazer esse tipo de campanha, mas como eu falei, pode dar certo ou pode não dar certo. Eu particularmente prefiro o modelo de você começar pequeno e vendendo e avançando e trabalhando essas outras campanhas. Apesar de que, quando você já tem uma lista de e-mails, você pode fazer a campanha de monetização e ter um bom resultado em faturamento também, mas eu vou falar um pouco mais à frente. O mais importante é você entender que, nesse processo de aquisição de clientes, que é algo diário, você começa a ver os resultados e você começa a mensurar esses resultados. Você começa a saber, beleza, eu produzi esse conteúdo, tantas pessoas estão consumindo esse conteúdo, dessas pessoas consumindo conteúdo, X pessoas estão baixando o e-book, dessas pessoas, X pessoas estão comprando esse produto, dessas pessoas, Y pessoas estão comprando o produto principal. Você começa a ter controle total das métricas, você começa a ter uma visão geral e ao mesmo tempo específica de cada uma das etapas e você pode fazer ajustes e você pode ir escalando isso e você pode alavancando isso com o passar do tempo de uma maneira muito mais segura, de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais inteligente e principalmente muito mais lucrativa. Ao invés de você tentar fazer tudo em uma semana que todas as coisas acontecem, dia após dia você vai melhorando isso. Aqui mais uma vez é o exemplo dos bastidores, uma coisa bem simples, nada de muito complicado. Às vezes as pessoas colocam as imagens de uma automação toda complexa, etc. Não precisa ser complexo. Tem que ser eficiente, tem que ser inteligente. Então isso aqui é um exemplo de uma campanha de aquisição simples, que é a pessoa baixou o e-book. Quando ela baixou o e-book, ela recebe uma sequência de 3 e-mails
para comprar um produto de menor valor. Se ela comprar, ela recebe uma outra sequência de upsell vendendo um segundo produto. Super simples. Aqui você consegue acompanhar quantas pessoas baixaram o e-book, quantas pessoas estão recebendo os e-mails de vendas, quantas pessoas compraram, quantas pessoas fizeram uma segunda compra na sequência de upsell. Super simples, mais eficiente. É isso que você precisa prestar atenção. Já na parte de monetização, é o momento onde você vai pegar todas aquelas pessoas que entraram na sua lista de e-mails, já tiveram o primeiro contato com você, já tiveram a primeira experiência com você, já tiveram o primeiro comprometimento de tempo com você, e agora é o momento de você fazer uma oferta, agora é o momento de você fazer o que nós chamamos de campanha de monetização. É aqui onde você vai criar um ambiente de engajamento que na sequência vem uma oferta. Então é nesse momento, após entregar mais uma vez um conteúdo que prepara a pessoa, que educa o seu público, você pode então fazer a oferta. Então basicamente as três fases que vai ser o conteúdo, ou seja, você tem uma base que entrega conteúdo. Pode ser o seu blog, sua página no Facebook, no seu YouTube. O ideal é que você faça de uma maneira integrada. Você está entregando conteúdo, as pessoas que consomem o seu conteúdo, você vai entregar algo mais específico, algo mais empacotado de maneira gratuita. Por quê? Porque você está construindo lista, você está construindo uma base de dados para você se comunicar com essas pessoas. Uma vez que elas entram, existe uma campanha automática de aquisição para que ela passe. Uma vez que ela passe por essa campanha, você pode iniciar a sua série de campanha de monetização. Essa é a base estrutural das campanhas para você vender todos os dias. Essa é a essência. É isso que está por trás disso. Para você conseguir implementar isso, você precisa dominar as três fases: do conteúdo, da aquisição e da monetização. Você precisa dominar os processos, você precisa saber como criar uma linha editorial, você precisa saber como escrever um artigo da maneira correta, você precisa saber como definir as pautas, você precisa saber como criar uma jornada, você precisa dominar como criar campanhas de aquisição, você precisa dominar como criar uma estrutura de um produto, por exemplo, de aquisição, ou um treinamento de aquisição para quem vende serviço. Você precisa saber executar uma campanha de monetização. Como que essas campanhas são executadas? Através de e-mails, você precisa saber escrever esses e-mails, você precisa saber fazer essa automação, enfim. Percebe como existem várias e várias coisas que você precisa dominar? Então é muito injusto com você dizer que simplesmente da noite para o dia você vai aprender tudo de uma vez e você vai ficar milionário, trilionário, bilionário, porque isso não vai acontecer. Eu acho muito mais correto explicar para você que tem muita coisa que você precisa aprender do que eu falar para você que é fácil, rápido, da noite pro dia você vai fazer. Porque isso não é verdade e você vai se frustrar. Mas o que eu tenho para te falar é que existem processos para te ensinar a fazer. Ou seja, se você sentar na cadeira, se decidir, beleza, Natanael, vai ser difícil, mas eu vou fazer, eu vou terminar, eu vou aprender tudo, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa que estou comprometido com sucesso, eu vou lá fazer. É assim que você vai conseguir ter resultados. É assim que você vai conseguir ter resultados. Recentemente eu conversei com algumas pessoas, talvez você que esteja me assistindo seja uma dessas pessoas, e eu fiz a pergunta. Nesse momento agora que eu estou gravando esse vídeo, eu estou nos Estados Unidos. Desde o final de 2016, eu vim para os Estados Unidos, eu passo um tempo aqui, vou para os treinamentos. 4 a 5 vezes por ano eu venho para os Estados Unidos, e nessas últimas vezes eu tenho passado mais tempo aqui. E eu sempre volto para o Brasil com a seguinte pergunta na minha cabeça: por que os Estados Unidos estão tão à frente do Brasil em estratégia de marketing digital? Aí algumas pessoas falavam, o problema é o Brasil em si, né? Desde a colônia, desde isso, o brasileiro, o jeitinho, etc. E eu concordo, existem vários fatores que nos prejudicaram com relação a isso. Mas, particularmente, eu acredito que hoje nós temos um potencial de encostar nos Estados Unidos, dos nossos profissionais de marketing terem um nível dos profissionais americanos, quem sabe até passar deles. Mas isso só vai acontecer quando no Brasil nós desenvolvermos a metodologia, a mentalidade, né, na verdade, não metodologia, mas a mentalidade de fazer as coisas do jeito certo, de aprender as coisas do jeito certo, de fazer o trabalho correto. Infelizmente, no Brasil se proliferou essa ideia de faz de qualquer jeito, ou faz, ou vai fazendo.
Eu sei que em alguns momentos não vai dar para você fazer como você gostaria, mas isso não significa que vai ficar para sempre daquele jeito. Então, o que eu estou mostrando para você aqui com relação a esses processos, eu vou detalhar um pouco mais aqui para frente para você. Eu preciso dar esse recado para você. Não adianta nada a gente continuar no Brasil com essa linha de que, sabe, eu vou aprender um pouquinho e você tem que se tornar um mestre. Se torne um mestre nessa área. O sábio Salomão disse: vê um homem perito na sua área, esse será colocado entre os reis, não trabalhará com os de baixa classe. Ele está colocando aqui que quando a pessoa se dedica, se esmera em se tornar um expert na sua área, um excelente profissional na sua área, esse cara vai ter sucesso. Então, se você quer ser um medíocre, que não vai estudar, que não vai se preparar, que só quer o... Nathan, não tenho paciência para assistir um vídeo de 10 minutos, não tenho paciência para estudar um livro. Cara, procura outra coisa, porque marketing digital é para quem gosta de estudar, é para quem está sério em estudar. Recado dado, vamos em frente. Olha só, primeira estratégia, aqui sim a primeira estratégia, é o que eu chamo de definição perfeita da situação atual. O que eu fiz agora há pouco foi descrever um pouco a situação atual. Então eu estou colocando um pouco os problemas, colocando a par, olha, a situação é essa, como que a gente vai resolver isso? Quando você vai fazer esse tipo de estratégia para o seu cliente de consultoria, ou você que é empresário vai fazer para o seu negócio, o que significa definir a situação atual? Por exemplo, para o meu público, para as pessoas que me acompanham, eu digo que existem duas situações atuais que eu tenho o objetivo de ajudar a resolver. O primeiro é o ciclo da falência. Então são pessoas que compraram vários e vários cursos, investiram e não conseguiram ter resultados. Esse aqui é um grande problema que a gente no mercado brasileiro precisamos resolver isso de maneira urgente, caso contrário, se essas pessoas que estão no ciclo da falência, uma hora elas vão realmente à falência, elas vão desistir desse mercado e aí o mercado não se sustenta. Para que o mercado se sustente, as pessoas realmente precisam ter resultados e o meu papel aqui é te ajudar a ter resultados. Mas quando eu coloco o problema é que tem muitas pessoas no ciclo da falência e eu descrevo esse ciclo da falência, eu estou falando de uma situação atual que a pessoa se encontra. Outro exemplo, quando eu falo com os empresários, existem muitos empresários que estão vivendo de altos e baixos. Fatura bem em janeiro, tem um fevereiro péssimo. Fatura bem em março, o próximo mês é péssimo. E nesses altos e baixos, a empresa vai cambaleando, e ninguém gosta de ficar vivendo nesses altos e baixos. Então, quando você vai descrever a jornada atual do seu público, você precisa saber definir bem a situação atual. Porque quando você define jornada, você fala, essa é a situação real é essa. Isso acontece por essas razões e aqui está como você pode resolver. Então, vamos imaginar que você, por exemplo, vai ajudar um coach. Você vai ajudar um profissional que é coach, que ele quer vender o serviço dele de coach para outras pessoas. Vamos imaginar que ele vai lidar ali com uma pessoa que tem dificuldades de alta performance ou dificuldade de implementação. Então, a situação atual do público dele, ele vai precisar descrever. Então, vamos imaginar que eu sou um coach. Eu vendo treinamento de produtividade. Eu sou coach de produtividade. Então, eu preciso descrever a situação atual do meu público. Então vamos imaginar que eu vou descrever. Eu falo, olha, as pessoas elas estão vivendo um completo ciclo de travamento. Eles têm as informações que precisam para implementar seus projetos, ele tem o caminho, eles têm investimento para fazer, eles têm conselheiros para dizer o que tem que fazer, eles sabem o que precisa fazer, mas eles não conseguem colocar em prática. Diariamente eles passam por esse tipo de situação. Eles não conseguem se organizar para colocar as coisas em prática. Eles não conseguem implementar, porque eles não conseguem ter uma rotina produtiva. Eles tentam, mas as coisas acontecem e quando eles veem o dia terminou, eles não fizeram nada. Então quando você vai apresentar a definição da jornada, você precisa saber muito bem qual é a situação da pessoa. O que tem feito com que essas pessoas não tenham resultados e você precisa ajudar a resolver esse tipo de problema, esse tipo de obstáculo. Sempre que você for começar um projeto, que você for iniciar uma campanha de aquisição ou produção de conteúdo, que elas são completamente ligadas, você precisa parar e de uma maneira muito planejada definir a situação atual para você colocar na jornada. Beleza? Mais uma vez, esse exemplo aqui. Quando eu falei nesse vídeo especificamente, eu continuo falando agora, que a situação atual é que tem muitas empresas tentando fazer lançamentos milionários, ou muitas empresas tentando resolver todos os problemas de uma hora para outra,
E eles não conseguem por uma razão bem simples. Não é assim que funciona. Eles precisam criar processos, eles precisam criar estratégias, eles precisam criar campanhas para vender todos os dias. Então eu descrevo essa situação. Eu apresento essa situação e eu explico por A mais B por que isso está acontecendo, até que eu possa falar da solução. Outro exemplo aqui de situação, pessoas que estão perdidas no marketing digital, que eu brinco, né, dos losts. Pessoas que estão perdidos, já tentaram isso, já tentaram aquilo, já estudaram isso, já estudaram aquilo, já baixaram 10 milhões de e-books, já assistiram 10 milhões de palestras, continuam perdidos. Por que isso acontece? Explicar por que isso acontece. Então, a primeira estratégia para você vender todos os dias é você diariamente. Diariamente. Por que é diariamente? Porque os problemas eles vão mudando. Então, por exemplo, existem alguns pontos que eu falava no passado que hoje eu falo de uma maneira diferente. Porque o contexto vai mudando. Os problemas vão mudando. Os cenários vão sendo modificados. Então, às vezes, o meu público estava com um tipo de problema que hoje ele não tem mais, mas ele tem outros tipos de problema. Por exemplo, eu tenho clientes que antes o problema dele era porque ele não conseguia fechar contratos. Agora ele já tem contratos. O problema dele é porque ele não consegue organizar os projetos dele. Ele não consegue entregar para o cliente. Outros eles até conseguem, mas agora ele precisa montar equipe. Então ele está com um problema porque ele não consegue montar equipe. Então os problemas eles vão mudando de acordo com a jornada. Existem fases de cada um dos problemas e existem cenários específicos. Você precisa ter definido na jornada do seu cliente quais que são esses problemas, quais as situações para que você possa oferecer a solução específica em cada uma das suas campanhas. Mais um exemplo aqui, quando eu falo da situação atual dos perdidos, eu dou a solução. A solução aqui nesse caso é uma primeira vitória. Então aqui eu falo, beleza gente, vocês estão perdidos, né? Vocês não fazem ideia de como é que entrega uma consultoria, vocês não fazem ideia de como que você gera resultado para o seu cliente, vocês não fazem ideia de como que cobra, vocês não fazem ideia de como que entrega uma campanha. Tá aqui a solução. Tá aqui um checklist para vocês implementarem com os clientes de vocês. Então, enquanto na primeira fase eu descrevo uma situação atual, eu descrevo problemas, eu falo daquilo que está acontecendo com o público, na situação número 2 eu entrego uma primeira vitória. Para você montar uma campanha para vender todos os dias, a primeira estratégia é você descrever de maneira detalhada que tipo de discurso que você vai utilizar para atrair esse público. Quais os problemas que você vai ajudar a resolver. Na parte número 2, você entrega uma primeira vitória. Sem antes que a pessoa compre sequer nada seu. Você vai ajudar essa pessoa a ter uma primeira vitória, a solucionar um primeiro problema. A partir desse momento em que ela tem uma primeira vitória, que ela tem uma primeira solução para um problema, aí você pode ir para a terceira fase, que é a campanha da monetização, e aqui você tem um calendário semanal. Para você vender dia após dia, semana após semana, mês após mês, você vai precisar de um calendário semanal. O calendário semanal ou mensal, eu vou colocar semanal ou mensal, dependendo da sua campanha, você pode fazer semanal ou mensal. Você vai colocar o calendário. Você vai colocar as estratégias para rodar aqui. Você vai colocar as estratégias para ficar funcionando de uma maneira recorrente. Então, nesse contexto aqui específico, você vai planejar cada uma dessas semanas. Ou cada um desses meses dentro dessas 3 áreas. Quais são as 3 áreas? Conteúdo, aquisição e também a monetização. É aqui que você vai dedicar boa parte do seu planejamento. É aqui que você vai dedicar boa parte da construção da estratégia. Que é quando você para e pensa, ok, conteúdo, situação atual, solução, campanha de aquisição dentro da jornada e depois as campanhas de monetização, onde as vendas vão acontecer na prática. Se você for prestar atenção aqui, aqui estão os bastidores de como que vai acontecer as vendas diárias. Todos os dias, pessoas vão entrar no blog. Todos os dias, pessoas vão baixar um e-book. Todos os dias, pessoas vão comprar um produto de baixo valor. Todos os dias, pessoas vão ter acesso a palestras, a apresentações, a vídeo de vendas, vendendo o produto principal. Ah, Nathan, eu vendo serviço. Todos os dias você vai ter pessoas consumindo seu conteúdo, consumindo seus vídeos, entrando na sua lista, assistindo suas palestras, solicitando uma reunião. Ah, eu vendo produto físico. Todos os dias existem pessoas entrando na sua lista VIP para receber ofertas exclusivas, requisitando, solicitando algo específico que você ofereceu de maneira promocional e todos os dias vai ter pessoas comprando. É a bola de neve que você vai gerar em cada um desses pontos que vai gerar as vendas diárias. É óbvio que quando você começar, você não vai ter isso acontecendo de maneira intensa, porque você vai construindo isso.
Tanto no conteúdo, quanto na aquisição, quanto na monetização. Mas a partir do momento em que você começa a fazer isso de maneira consistente, todos os dias você vai ter pessoas entrando no seu blog, baixando os e-books, baixando os materiais gratuitos, consumindo seu conteúdo, conversando com a sua equipe, interagindo com o seu negócio e as vendas vão acontecendo. Mas, mais uma vez, não adianta nada você fazer um bom conteúdo e não saber fazer a virada para aquisição. Porque você não vai transformar leitores em clientes. Não adianta nada você fazer uma boa aquisição e não conseguir transformar isso em monetização, que é você transformar uma pessoa que dedicou uma primeira atenção para você em um cliente realmente lucrativo que está comprando os produtos principais da sua empresa. E não adianta nada você conseguir fazer isso só uma vez. Você precisa fazer isso todos os dias, todos os meses e por vários anos e para sempre. Continuar fazendo de maneira recorrente. Então é muito importante que você entenda que isso aqui é algo diário, algo que você vai ter que se dedicar de maneira recorrente. Mas, como eu falei, a boa notícia é que existe um processo para cada uma dessas etapas. Existe um processo para cada um desses detalhes aqui. E mais uma vez, a sua estratégia de tráfego precisa estar 100% alinhada com esses 3 pilares. Quando você for investir em compra de publicidade, tem que ser pensando na jornada. Beleza, eu vou investir em publicidade para promover esse conteúdo, as pessoas vão consumir esse conteúdo, depois elas vão para essa fase, depois elas vão para essa fase. E assim eu consigo mensurar tudo. Ah, eu vou promover esse imã digital. Ok, quando a pessoa baixar esse imã digital, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. É assim que eu vou mensurar. Nossa, não deu certo. Não deu certo, você vai modificar as peças e você vai fazer ajustes até dar certo. Quando começar a dar certo, em um dado momento, as coisas podem ficar piores, o resultado pode cair, pode não dar mais certo, mas você vai ter outras campanhas ajustando. É algo muito vivo, é algo muito dinâmico e é algo que você precisa realmente dominar. Mas se você entendeu essa estrutura por detrás das vendas diárias, o que precisa ser feito, você está à frente de muita gente. Está à frente de muita gente no mercado que acha que simplesmente ficar gravando vídeos e depois tentar fazer uma campanha para vender tudo de uma vez é a melhor maneira, quando isso, na verdade, não é. Nos Estados Unidos, as empresas têm se concentrado em criar projetos, criar campanhas de aquisição que gerem lucro de verdade. Por quê? Isso dá segurança, isso dá estabilidade, isso dá previsibilidade para o negócio. Mas tudo isso começa quando você entende da situação atual, oferece uma solução ideal e você tem um calendário semanal para você, de maneira recorrente e consistente, colocar isso em prática. Beleza? Quando você monta tudo isso, blog, os imãs, produtos de menor valor ou palestras de engajamento e tem suas ofertas, tem sua carta de vendas, etc. Você vai ser capaz de criar um calendário semanal, um calendário mensal e até um calendário anual. Isso aqui vai te dar total previsibilidade de negócio, total segurança para você que é consultor, para você que é dono de agência. Isso vai te dar um método completo para você atender os seus clientes. Eu realmente espero que você tenha consciência de que esse é um modelo inigualável. Não existe nada comparado a isso. E se você dominar esses processos, você vai fazer parte de um grupo seleto que está utilizando o marketing da maneira mais inteligente que existe. Lembre-se, para vender todos os dias, você precisa criar novas ações semanais ou mensais, de maneira recorrente. Não vai achando que você vai gravar um vídeo de vendas matador que vai passar anos vendendo. Não cai nessa. Tem que ser algo dinâmico, algo novo. Preste atenção nas empresas, nas grandes empresas na TV. Todo ano novas campanhas, mudam o garoto propaganda, mudam a abordagem, muda o slogan. Lembra da Coca-Cola? Quantos slogans a Coca-Cola tem? Fica atento nisso, tá? Beleza? Bom, tudo isso vai exigir planejamento, consistência e trabalho duro, principalmente atenção aos detalhes. Tem que prestar atenção nos detalhes, tem que prestar atenção nos processos para você realmente conseguir gerar resultados. Bom, mais uma vez, você tem uma escolha agora. Ou você vai por um modelo de arriscar todas as fichas em uma única maneira de vender, ou você vai pelo modelo mais difícil, mas mais seguro de trabalhar conteúdo, trabalhar aquisição, trabalhar monetização para que você realmente possa ir para o próximo nível, para que você realmente possa conseguir gerar resultados. Beleza? Olha só, aqui abaixo desse vídeo, ou em algum local aqui dessa página, dependendo de você estar assistindo, vai ter um link para que você possa bater um papo conosco através de mensagens, vai ter um chat somente para você que falou o seguinte: Nathanael, eu me interessei em me formar nesse método, nessa metodologia. Eu quero ser um expert nessa área. Eu quero ser uma pessoa que
trabalha com isso, eu quero ser uma pessoa que domina isso, eu quero usar isso para os meus clientes, eu quero usar isso para o meu negócio, eu quero usar isso para minha empresa. Como que eu faço? Primeiro passo, você vai mandar uma mensagem, a gente vai colocar o link aqui para que você possa mandar uma mensagem para a gente, para você se apresentar melhor. Se nessa sua primeira apresentação você estiver alinhado e com o tipo de aluno que a gente está buscando para essa formação, a gente vai te mandar o link para que você veja a apresentação completa do programa, e aí você vai poder preencher a sua aplicação. Uma vez que você vai ver os valores, você vai ver as informações, etc. Mas a gente está fazendo esse filtro maior, porque a gente recebe uma quantidade de aplicações que nem sempre a gente consegue ligar. Muitas vezes as pessoas aplicam sem realmente estarem sérias na decisão de fazer parte do programa, então a gente está fazendo esse filtro ainda maior. A gente não vai liberar a aplicação, primeiro você vai se apresentar, você vai mandar uma mensagem de texto: oi, eu assisti o vídeo do Natanael, eu realmente quero fazer parte desse grupo por causa disso, e a gente vai te mandar o link para você preencher sua aplicação, e aí sim você pode passar pelo processo de entrevista, etc. Mas o primeiro passo é a gente te conhecer melhor, saber, às vezes, nem o programa não é o que você precisa agora, talvez tenha uma coisa mais básica para você, dependendo da fase que você esteja. A gente quer que as pessoas tomem as decisões mais inteligentes possível. A gente quer que você faça o passo que seja realmente para você não se arrepender, para você não dar um passo maior que as pernas. A gente quer realmente que você tome uma decisão inteligente, assim como a gente está incentivando que você faça a decisão inteligente de escolher o que você estudar. A gente também quer uma decisão inteligente para os nossos alunos. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!